CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Que bom, Gilberto, bem-vindo. Tudo bem por aí nessa sexta? Tudo tranquilo, feliz Páscoa para todos, né? Estamos aí no final de semana da Páscoa, né? Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre baterias. Acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Ou seja, todos os nossos dispositivos móveis, tanto tablets, smartphones e notebooks têm bateria, e ao longo do tempo alguns mitos foram caindo, outras situações foram mudando em relação às baterias. Vamos falar um pouco sobre baterias e como é que eu devo tratar as baterias dos meus dispositivos, né? Então, nessa situação. Já falamos sobre que o principal vilão das baterias, né, que é um processo químico de armazenamento depois de fornecimento de energia, é o calor. Ou seja, então, baterias expostas a temperaturas muito altas acabam perdendo, né, a sua capacidade de armazenar carga ou de fornecer aquela carga que ela supostamente recebeu do lado dos carregadores para essa situação. Uma outra dúvida comum, né, é sobre, eu tenho um notebook, né, e eu quero deixar esse notebook ligado diretamente na bateria o tempo todo, porque muitas pessoas estão em casa, estão agora de home office, tem uma tomada perto, então tem lá o notebook que fica ligado diretamente na tomada por muitas horas durante o dia, e aí a pergunta é, isso é bom ou isso é ruim? Isso pode prejudicar ou não as baterias? Então, existem algumas opiniões divergentes, no mercado. Alguns fabricantes falam que os seus circuitos de carga da bateria, eles são inteligentes e quando a bateria chega na sua carga máxima, eles limitam a energia que fornecida à bateria, preservando a bateria. Então, supostamente nessa situação, não teria problema nenhum você deixar o seu notebook ligado durante várias horas na tomada, porque isso não degradaria a qualidade da bateria. Outros fabricantes falam que não, falam que você não deve deixar o seu equipamento ligado na tomada por muitas horas, porque isso diminuiria, mesmo que ligeiramente, a capacidade da bateria de reter a energia. Alguns, inclusive, falam, como por exemplo a Microsoft, fala que seus tablets, seus dispositivos, eles têm recursos de você limitar, a carga máxima que a bateria vai receber. Então, a sugestão, por exemplo, da Microsoft fala que você deve ajustar esse limite para 80%. Então, ou seja, a bateria, em geral, ela seria carregada até 80% de sua carga, e aí, a partir desse momento, o circuito de carga limitaria essa energia. Alguns outros fabricantes, como a HP, falam que não deve, simplesmente fala que não deve fazer essa questão, e alguns fabricantes falam que não tem problema nenhum por causa desse circuito limitador de energia da carga da bateria e que mesmo que tivesse algum tipo de alteração na bateria, seria muito pouco, ou seja, o efeito que isso faria na bateria seria muito pouco nessa situação. Então, alguns fabricantes, muitas vezes, como eu falei, falam que não é para fazer, outros pedem para limitar e outros falam que não tem nenhum problema. Exatamente não existe, até porque acredito que são vários modelos e tipos de fabricação diferentes de baterias, por isso que cada fabricante tem uma opinião talvez um pouco diferente em relação a essa característica. Então, por isso que é importante você olhar no seu notebook o manual. O que o manual fala, porque ali tem a informação concreta do que o seu fabricante do seu equipamento está recomendando que você faça, ou deixa na tomada, não tem problema, ou limita a carga a 80%, ou então não faça isso, quer dizer, não deixe ligado esse tempo todo em relação a isso. A experiência que eu tenho pessoalmente com essa situação é que, pelo menos no meu caso, o notebook tem muitas horas durante o dia, a máquina virtual é um notebook, na verdade, e não vi nenhum tipo de, pelo menos até hoje, nenhum tipo de redução significativa na carga da bateria. É importante lembrar que a bateria, por ser um processo químico, ela se desgasta com o tempo. Então, mesmo que você deixe ou não deixe ligado na tomada, só o ato de você carregar e descarregar a bateria algumas vezes, isso vai diminuindo a vida útil, ou seja, a autonomia da bateria. Isso é um comportamento extremamente normal, e é esperado que as baterias durem numa carga razoável
em até 3 anos, desde a compra, né? Até 3 anos a bateria vai apresentar uma carga assim, que não tem praticamente nenhum tipo de alteração muito significativa. A partir de 3 anos é normal que você sinta algum tipo de redução nessa autonomia das baterias. Ótimo. Aí, Gilberto, tem um ponto, aí você pode tirar dúvida, né, sobre esse prazo aí, né, depois de 3 anos, ou dependendo aí, claro, do que o equipamento teve de uso durante esse período, e muitas pessoas já têm o hábito mesmo de usar na tomada, porque a sinalização é que a bateria vai se embora, né? Dependendo aí da marca e, claro, do tipo como você explicou. É plausível, né? É justificável a compra só da bateria, né? Tem gente que quer pegar do equipamento, não quer talvez trocá-lo por algo, né, mais novo, mas aí a troca da bateria financeiramente pode se compensar? É uma boa pergunta, Fábio. Assim, a resposta depende do valor. Algumas baterias são muito caras, né, de alguns modelos que são realmente muito caras, e outras baterias são preços bastante acessíveis. Em geral, minha recomendação é que o usuário, né, o ouvinte, ele faça uma cotação de uma bateria nova, né, lá no seu fabricante, lá do seu equipamento, e veja, né, se aquele equipamento ele continua atendendo a necessidade do usuário, né? Porque imagina que você vai ter mais pelo menos 3 anos de uso, né, desse equipamento, né? Então, ou seja, se num horizonte de 3 anos ele acredita que ainda assim o computador vai ser útil, vai continuar atendendo as suas necessidades, a recomendação é trocar, né? Agora, se realmente ele acha que já está no fim da linha, já está extremamente lento, já não consegue atender tudo que ele precisa, né? E aí, na verdade, a ideia é, assim, acredito que não compense você trocar a bateria por uma nova, né? Por causa disso. Correto. Bem, eu recebi aqui o nosso ouvinte, ele falou aqui, é o Gilmar, quase igual você, Gilberto, tu mandou Gil. Aí ele falando aqui conosco, o Gilmar, que realmente a bateria dele, né, ele não sabe o que houve, pelo tempo já de uso, ele não se recorda como que foi essa transição, mas ele fala, agora só funciona mesmo com a bateria direto na tomada. Se a gente tira ele da tomada, 5 minutos para acabar tudo, mesmo mostrando que está carregada. Então, depois dos 3 anos, né, de uso, é esperado que tenha uma queda, e normalmente, depende do tipo de bateria, uma queda abrupta realmente na performance da bateria. Tipo, né, depois de algum tempo, né, você carrega a bateria, ela está com 100% de carga, você tira a alimentação elétrica e fica só na bateria, ela dura por 10, 15 minutos e acaba a carga já imediatamente, ou seja, não tem aquela queda lenta da carga. Isso claramente já é um sinal, né, que a bateria já chegou no fim da sua vida útil e a alternativa aí é trocá-la mesmo. Boa. Também tive aqui outra participação do nosso ouvinte, deixa eu ver aqui direitinho, Marco Antônio, e ele falou comigo aqui, Gilberto, sobre os equipamentos mais recentes que ele veio acompanhando nas trocas por causa aí do escritório dele. Aí ele não falou de qual área, mas aí o Marco Antônio falou, nas trocas recentes que eu vim fazendo, eu percebi realmente uma mudança em mais qualidade na duração das baterias. Tecnologia? É a pergunta dele. Exatamente, as baterias são, né, um item que os fabricantes têm investido bastante, né? Porque exatamente como são dispositivos móveis que eu preciso carregar para vários locais e muitas vezes não tem uma tomada perto, né? Então isso sempre é uma preocupação dos fabricantes, tanto de smartphone quanto de tablets, quanto de notebooks, porque os fabricantes sabem que os usuários eles vão fazer um ponto, né, de decisão na compra ou não de um certo dispositivo é a autonomia da bateria, né? A gente viu aí esse exemplo de smartphones que foram lançados no mercado que não tinham aquela autonomia que o fabricante prometia, e a gente teve uma série de problemas, inclusive de venda para esses equipamentos. Então, ou seja, hoje, além de a gente avaliar, né, a questão lá da memória, do processador, da capacidade de disco, né, a autonomia da bateria também é um item que os usuários levam bastante em consideração na escolha de um equipamento. Boa, é isso.
Eu vou incluir aqui o nosso ouvinte, o Gerson, porque a gente está falando de notebook mesmo, e o nosso ouvinte está perguntando sobre o que você recomendaria para uma troca que ele quer fazer, porque ele tem um notebook HP antigo e já trocou a bateria, ele está falando 2 vezes, mas agora ele quer novo, e ele pergunta sobre marca, Lenovo, seria uma recomendação? É uma excelente marca, assim. Não são notebooks muito baratos, mas é uma excelente marca. Assim. Em marcas de notebooks, eu sei que tem alguns usuários que têm uma experiência melhor com uma marca ou outra. Eu, pessoalmente, tenho uma experiência muito boa com notebooks da Lenovo e da Dell, né? Que são exatamente os 2 notebooks que são do meu trabalho, que eu uso 2 estações aqui. Eu tenho um notebook Dell, um notebook Lenovo. Na verdade, o Lenovo já é meu 2º Lenovo, né? E o Dell é o meu 4º Dell que eu tenho. E estou muito satisfeito com as 2 marcas. Eu nunca tive problema nenhum com nenhum dos 2 lá, né? Nessa questão. Normalmente, assim, a experiência que eu tenho, assim, os computadores da Lenovo são um pouco mais resistentes, né? Ou seja, do que os da Dell. Mas tratando corretamente, tratando bem, não tem problema nenhum. Isso aí. Igual minha mãe fala, não tem criança em casa. No caso aqui, né? Eu sei que você tem, mas é outra história. Tem que ficar de olhos nelas, então, também. Vamos aos destaques também do nosso quadro aqui, CBN Tecnologia. Viralizou. O que viralizou, Gilberto? Muito bem, Fábio. A gente começa falando que o brasileiro retorna às linhas de pré-pago, né? Uma pesquisa, né, de uma empresa brasileira ouviu 7 mil entrevistados de todo o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e França, e chegou à conclusão que os pré-pagos aqui no Brasil são muito populares, mais populares até que nos outros países, né? 90% dos pesquisados falaram que usaram ou usam telefones pré-pagos, né? E aí fizeram essa escolha, né, segundo a pesquisa, por motivos de flexibilidade, né? E 4% apenas que falaram que não tinha outra opção de mercado, então foram para o pré-pago. Uma coisa legal dessa pesquisa também, que eles chegaram à conclusão que os brasileiros, eles usam também o pré-pago como uma forma de comunicar com seus familiares. Ou seja, os familiares, eles têm telefones pré-pago e as pessoas pagam ou fazem transferência de crédito entre pessoas, né? De forma que para os seus familiares conseguirem falar consigo mesmo, com a pessoa mesmo. Então, tem lá minha mãe, meu pai, né? No caso aqui do exemplo da pesquisa, e a pessoa faz um crédito no telefone de um familiar para que esse familiar consiga falar com ele. Então, uma conclusão bem interessante da pesquisa para isso. Uma outra notícia que me chamou a atenção essa semana é que o YouTube começa a avaliar uma característica até curiosa, que é parar de mostrar nos seus vídeos o número de dislikes, né? Ou seja, a gente tem lá aquela mãozinha, né, para cima e para baixo em cada vídeo do YouTube, e aí você pode votar se você gostou ou não, né, do vídeo. E o YouTube, ele está avaliando a característica de parar de mostrar aquela mãozinha para baixo. Quantas pessoas votaram, né, negativamente naquele vídeo? Isso para evitar, né, aquelas campanhas de ódio, né? Ou seja, aquelas campanhas que fazem na internet aí, que você vai cancelar uma pessoa, então você vai lá e muitas pessoas votam em massa, né, no dislike de um vídeo. Então, não se surpreendam se mais à frente aí, vocês, qual forem olhar um vídeo no YouTube, a mãozinha para baixo de voto negativo vai aparecer, mas o contador não vai aparecer. Então, essa é uma novidade aí que o YouTube deixou claro essa semana, né? Legal. E por último, uma notícia boa, muito boa: o presidente Bolsonaro acabou de sancionar essa semana a lei que criminaliza o stalking, né? O stalking, né, é caracterizado nesta lei como perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, né, ameaçando a integridade física e psicológica, né, restringindo a capacidade de locomoção e outras coisas mais. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, fazem aqueles ataques, né, através de rede social com outras pessoas, podem ser enquadrados nessa lei. A pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, né, para isso. E essa pena ela pode ser aumentada de 50% caso o crime seja cometido contra crianças, adolescentes
ou idosos e mulheres, né? Então, ou seja, foi uma lei que já tinha sendo discutida, tinha sido aprovada na Câmara já há algum tempo, e o Bolsonaro sancionou a lei essa semana. Então, vai dar alguma proteção para essas campanhas de ódio que a gente muitas vezes vê aí nas redes sociais, né? Isso aí. Ele sancionou, né, na íntegra, como veio do Senado. E aí foi um destaque mesmo sobre isso. Um novo momento aí para a gente acompanhar. Estamos já atentos aqui desde o nosso CBN a Tecnologia. Bem, a gente tem aqui perguntas dos ouvintes. Já, antes do Repórter CBN, dá para a gente responder uma sim. Então, nós temos, por exemplo... o Gerson, vou pegar logo ele. Ele falou, né? Ele falou que tem o HP antigo e trocou bateria e perguntou do Lenovo. Mas aí ele pergunta, mas o HP mesmo, você recomendaria ou não, Gilberto? Assim, a minha experiência pessoal com o HP não foi muito boa. Então, assim, eu não recomendaria. Não é um fabricante que tem uma tradição de notebooks, né? Sim. Você pega, por exemplo, Toshiba, Dell, Lenovo, são marcas que têm uma tradição longa de notebooks, né? O HP não é exatamente uma marca, apesar de ter alguns modelos, né, disponíveis no mercado, não é uma marca de tradição muito longa na parte de notebooks. Beleza. Tem aqui ainda a participação do nosso ouvinte em 2015, Fernando, tá? É ele. Em 2015 comprei um Note top de linha. Ele fala 1 tera, memória grande, placa de vídeo atual, enfim. Só que agora ele só aguenta 1 hora ligado, depois eu tenho que colocar para carregar. É uma boa média essa hora aí que ele funciona ou já tenho que pensar em trocar? É um Dell a marca dele, diz o Fernando. Se 1 hora te atende, né, não precisaria trocar. Hoje, a média que os notebooks hoje novos, né, suportam é alguma coisa em torno de 2 horas e meia, 3 horas, né? E alguns notebooks até bem mais do que isso. Então, ou seja, se 1 hora, né, te atende como usuário, né, na bateria, ok, acho que continuaria com ele sem problema nenhum. Se isso te limita no uso que você faz do notebook, a sugestão é trocar, já que é um aparelho, como você disse, bom, que tem uma boa memória, capacidade de disco e processador. Então ele deve durar por algum tempo ainda. Nosso quadro CBN a Tecnologia está em andamento com o Gilberto Sudré. Hoje a gente falou um pouco sobre baterias e falamos um pouco sobre nela no notebook, nos notebooks. E aí os nossos ouvintes participaram e é isso que a gente retoma aqui com a participação deles. E eu já tinha deixado a dúvida, por exemplo, a do Marcelo, que perguntou se pode usar o notebook sem a bateria, Gilberto. Se é seguro, também fazer o recondicionamento dela. O que você pode nos explicar? Vamos lá. Usar o notebook sem a bateria, alguns aparelhos permitem isso, né? Não tem problema nenhum, você pode usar se o aparelho permite você não instalar a bateria e ligar simplesmente na tomada lá o aparelho. A única questão é que se tiver alguma variação de energia, você pode perder o que você está digitando. Alguns aparelhos não permitem isso. Se a bateria não está inserida no local dela, né, o aparelho nem liga, né? Ele reclama que não tem a bateria e não liga. Então, depende muito do modelo que você tem. Em relação a recondicionar a bateria, eu não recomendo. Assim, a bateria é um processo químico, como eu falei, e tendo algum problema ou sendo mal feito, alguma construção errada, ela pode pegar fogo até explodir. Então, é uma questão importante, né, nessa situação, e é importante que você tenha um fornecimento confiável dessa bateria. Beleza. Feita aqui então a resposta para o Marcelo e também o Giovanni que falou de celular. Então a gente passa aí para o Moto G100. Já testaram? É bom? Algo aí, Gilberto, disso? Então, Giovanni, eu não testei, né, o aparelho, mas eu fiz uma consulta, né, que em algumas no site, e assim, o resultado que foi dado, assim, que não é muito bom. O aparelho é um aparelho caro, tem uma bateria grande, 5.000 mAh, um aparelho que tem provavelmente uma autonomia bastante boa de bateria, mas o custo-benefício relativo ao preço que ele tem e o que ele oferece no hardware não é muito bom, né? Ele tem uma câmera até bastante razoável, né, e uma tela também, mas o desempenho dele, segundo os testes que foram feitos, né, não apresentaram um bom desempenho. Então talvez não seja um aparelho interessante para ser adquirido.
Tá aí respondido, então. É isso. Gilberto Sudré, vamos ver aqui. 11h38 da manhã da sexta-feira santa. Me conta se aí no cômodo chamado cozinha da sua casa tem torta capixaba já? Tem torta capixaba e já me avisaram aqui que estão me esperando lá. Nossa, mas já tá adiantado então mesmo, hein? Já me avisaram aqui, já fizeram sinal aqui para mim, né, que estão acompanhando aqui o CBN comigo aqui. Já falaram lá, ó, que já tá quase pronto lá na mesa, lá pra torta capixaba, com certeza. Olha só. Não, curioso é que eu não recebi esse sinal, hein? Olha só. Mas ano que vem eu vou cobrar, hein? Muito bom. Que bom. Gilberto, obrigado por hoje. Boa refeição com a sua torta capixaba e sua família, viu? Obrigado, Fábio. Obrigado aos nossos ouvintes aí pelas participações. Um excelente final de semana para todos. Fiquem em casa, se protejam, porque a pandemia não está brincadeira, não é brincadeira isso aí, né? E até semana que vem, quarta-feira, com mais tecnologia. Isso aí, combinadíssimo. Até lá, Gilberto. Aproveite também sua Páscoa. Um abraço. Outro.